Como é que pode uma das cartas mais cheias de alegria da história ter sido escrita de dentro de uma prisão? Pois é, essa é a grande contradição que a gente vai desvendar hoje, olhando para esse texto antigo não como um livro, mas como um verdadeiro plano de batalha para a mente. Pensa só nessa imagem. Ela resume perfeitamente o espírito da carta aos Filipenses. Isso aqui não é só um texto religioso, de jeito nenhum. É um manual de estratégia, escrito sob uma pressão absurda por um líder que descobriu a vitória não apesar das correntes, mas talvez por causa dela. E olha, entender esse cenário é tudo. O autor não está escrevendo de um resort com tudo tranquilo. Ele está no meio do caos, falando com gente que também estava enfrentando as suas próprias batalhas. E é justamente por isso que a mensagem dele sobre uma alegria que não depende do que está acontecendo do lado de fora bate tão forte hoje em dia. Para a gente decodificar esse plano de batalha, nós vamos passar por 5 táticas principais. Vamos começar com essa ideia de um cântico de vitória na prisão, depois ver como a alegria vira um ato de guerra, como a humildade é uma estratégia divina superpoderosa, como o contentamento funciona como um treinamento que nos fortalece e, no fim, como tudo isso se encaixa num manual de batalha diário. Vamos mergulhar em cada uma dessas táticas. A primeira tática que já vira o jogo completamente é essa: alegria como ato de guerra. Isso aqui muda totalmente a nossa ideia comum de felicidade. Não é sobre aquele sentimento passageiro que aparece quando tudo vai bem. Não, é sobre uma arma poderosa, forjada bem no meio da dificuldade. Agora, olha que interessante. A gente costuma ler o comando alegrai-vos e pensa logo em pensamento positivo, né? Mas espera aí, o autor está preso. A grande revelação aqui é que a alegria, nesse contexto, é um ato de rebeldia espiritual. É como declarar: a situação aqui fora não manda no que acontece aqui dentro. Tá, mas e aí? Como é que a gente usa essa arma no dia a dia? O plano de batalha mostra que não é algo vago, é uma disciplina diária. Diante de uma notícia ruim, a reação automática é um medo. A tática aqui é mudar o foco. No meio de uma crise, em vez de se desesperar perguntando por quê, a pergunta vira: qual o propósito aqui? É um treinamento mental, uma escolha deliberada. Beleza. Tendo essa base da alegria resistente, a gente vai para a segunda tática estratégica, a humildade. E assim como a alegria, ela é apresentada de um jeito totalmente diferente do que a gente imagina. Não como fraqueza, mas como uma arma poderosíssima contra a divisão. E isso aqui mostra uma coisa genial: a diferença entre só admirar uma ideia e realmente aplicá-la. É fácil achar a humildade bonita. O ponto-chave, no entanto, é que o autor apresenta a humildade como a solução tática para um problema muito real. Briga de ego, conflito interno. A unidade, por essa lógica, não acontece porque todo mundo concorda em tudo, mas sim porque cada um escolhe servir a um propósito que é maior do que o próprio umbigo. E na prática, no nosso dia a dia, como fica? No ambiente de trabalho, em vez de se preocupar só em passar por cima dos colegas, o foco muda para: como eu posso servir e ajudar a equipe a crescer? Numa discussão em casa, a meta não é mais ganhar a briga, e sim construir a relação. É uma virada de chave total no objetivo. Chegamos na terceira peça desse quebra-cabeça estratégico, o contentamento. E mais uma vez, a abordagem é radical. Contentamento não é algo que a gente tem ou não tem por sorte. É algo que se aprende, que se treina. Sabe aquela frase famosa: tudo posso naquele que me fortalece? Então, quase todo mundo conhece, mas ela é muito usada fora de contexto. O ponto crucial é que essa declaração de poder é o resultado. É tipo diploma de formatura depois de um longo treinamento em estar contente. A força não surge do nada. Ela vem dessa habilidade, que foi aprendida, de depender de uma fonte interna. Não importa se tem muito ou pouco lá fora. Então, esse treinamento para o contentamento é bem prático, sabe? Significa levar um não da vida ou encontrar uma limitação sem se sentir um fracasso. Significa ter sucesso, mas sem deixar a arrogância tomar conta. E, o mais importante, significa que o que guia as escolhas é o propósito, e não ficar correndo atrás de status. Ok, a gente já viu a alegria como arma, a humildade como estratégia e o contentamento como treinamento. Agora, como a gente junta tudo isso num manual prático para usar todo dia? Vamos ver como isso vira um kit de ferramentas. E esse resumo aqui é sensacional. É praticamente um manual de campo. De um lado, os erros que a gente precisa evitar. Ficar se comparando, depender das circunstâncias para ser feliz, focar na coisa errada. Do outro, as atitudes que a gente precisa fortalecer. Fé, caráter, cooperação, tomar decisões com sabedoria,
É um guia bem direto ao ponto, né? Faça isso, não faça aquilo. E para não ficar nenhuma dúvida de como isso se aplica, olha só esses exemplos do dia a dia, coisas que todo mundo passa. Preso no trânsito, a batalha é interna, entre o controle e a irritação. Pressão no trabalho, a escolha é entre a competição destrutiva e o serviço. Crise financeira, a escolha é entre o pânico e a confiança. Em cada uma dessas situações, a gente tem uma oportunidade de aplicar essas táticas. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, né? Depois de analisar tudo isso, alegria como resistência, humildade como arma e contentamento como treino, será que um texto com quase 2000 anos de idade pode, de verdade, ser um guia de sobrevivência relevante para os nossos desafios de hoje? A resposta, quem sabe, está justamente aqui. Filipenses não é um guia para evitar a batalha. É um manual sobre como cantar a canção da vitória de dentro dela. É sobre encontrar força não na ausência da luta, mas bem no meio do combate. E essa talvez seja a lição mais poderosa e atual de todas.